Muito boa tarde e bem-vindos ao programa A Terra no Seu País, um espaço da autoria da Comunidade Bahá'í de Portugal. Hoje vamos falar sobre a evolução da religião e o papel da religião Bahá'í neste tema. Para isso convidámos o Pedro Reis, que é membro da Comunidade Bahá'í de Portugal. Muito obrigado por teres vindo. Antes de começar a conversa com o Pedro, eu queria fazer uma citação de Lavoisier, que disse que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ele estava a falar de energia, no entanto podemos falar também de religião, quando falamos nesta renovação. E esta era a primeira pergunta que eu tinha para o Pedro: como é que se processa a evolução na religião? A religião essencialmente é a disciplina que educa a alma do homem. Ora, o homem, como qualquer ser vivo, está em constante evolução. E essa evolução do homem em relação à religião faz com que entre a religião e o homem haja uma relação bionífica, ou seja, a religião existe para desenvolver o homem, para o homem evoluir. Por outro lado, a evolução do homem faz com que a religião em si também tenha que evoluir. Ora, a constante necessidade de renovação da religião é um processo que é feito por Deus e não pelo homem. Isto porque Deus criou a religião através enviando mensageiros divinos à humanidade, e essa evolução da religião é feita através de uma sucessão de diferentes mensageiros divinos que são enviados à humanidade e que são os fundadores das várias religiões mundiais. São esses mensageiros que promovem, de certa forma, a renovação da religião, mas vamos saber quem é que são esses mensageiros, então? Quem foram ao longo da história? Desde que existem registros históricos, nós Bahá'ís acreditamos que este processo a que nós chamamos de revelação progressiva começou desde que nós conhecemos, começou com Abraão, ao qual seguiu Moisés, o fundador do judaísmo, depois Krishna, fundador do hinduísmo, Zoroastro, com o zoroastranismo, Buda, com o fundador do budismo, Jesus Cristo, como é óbvio, a nossa religião no nosso país, mas também o islamismo e, por último, a fé Bahá'í, fundada por Baha'u'lláh. Tu começaste por dizer que os Bahá'ís acreditam em todos esses profetas e consideram-nos verdadeiros. Isso é mesmo assim? Os Bahá'ís? Para nós a religião é só uma, digamos assim, e todos eles, a religião tem o mesmo propósito, que é educar o espírito, alimentar o espírito do homem. No entanto, temos observado ao longo da história, mesmo no nosso dia, no nosso século XXI, que as religiões parecem estar em contradição, em luta entre elas. Como é que isso se explica, então? Isso explica-se porque não há contradição entre elas. Para nós Bahá'ís... Começa por aí, não há contradição. Não há contradição. A contradição, não existe nada em qualquer livro sagrado de qualquer uma destas religiões que esteja escrito em que seja afirmado algo contra outra religião. Todas essas contradições, diferenças, conflitos, até mesmo guerras, que é inevitável, é inegável, nós sabemos que existiram em nome da religião, não foram criadas pela religião em si, mas pelo homem, pelos preconceitos do homem e a ignorância do homem, pura e simplesmente. Talvez por uma interpretação errada dos escritos sagrados. Sem dúvida. Isso é um bocadinho estranho para as pessoas hoje, acharem que as religiões não se contradizem, ou não? Eu acredito que seja estranho para talvez até a maioria para a maioria das pessoas, mas para um Bahá'í não é estranho. Um Bahá'í, depois de ser Bahá'í, eu, por exemplo, antes de ser Bahá'í era ateu e entrava numa igreja só por tradição, um casamento ou um batizado. Hoje em dia, depois de ser Bahá'í, entro numa igreja com respeito, dignidade, apesar de não ser a minha religião, mas no fundo assumo como é a minha religião do passado, digamos assim. Hoje não sigo os princípios cristãos porque acho que a religião Bahá'í é mais recente, mas segue a mesma continuidade do cristianismo. Aliás, há muitas histórias curiosas de Bahá'ís que começaram por outras religiões e depois vieram desembocar na religião Bahá'í. Parece que houve um estudo prévio até... Sim, e mais do que isso, eu acho que existem muitos Bahá'ís que é o meu caso, completamente ateus, não acreditavam pura e simplesmente em religião. Acreditavam em algo, nós costumamos chamar uma força superior, que a gente diz algo, não é? Que é, no fundo, esse algo para as religiões é Deus. Mas isso é natural, porque antigamente as religiões
apresentavam os conceitos fundamentais da religião, que são iguais para todas elas, de uma forma mais ritualizada, mais dogmática. E isso era normal, porque naquele tempo o desenvolvimento da humanidade não é igual àquele que nós temos hoje em dia. Nós sabemos que o bom professor só ensina aquilo que o aluno tem capacidade para aprender. Exato. Ora, hoje em dia a sociedade as pessoas têm muita formação, têm muitos meios de comunicação ao seu dispor e, por exemplo, um dos princípios barrais é a livre e independente pesquisa da verdade, ou seja, um indivíduo deve estudar e procurar ler as escrituras sagradas sem ter uma ajuda, por exemplo, de uma classe especial, como é o clero, que tem acontecido nas qualquer pessoa, como aconteceu contigo, que eres ateu, pode evoluir no sentido de vir a adorar a Deus. Daí falarmos de evolução. Sim, eu acho também que sim. dentro da religião. Eu acho que sim. Portanto, Pedro, só mesmo para finalizar, dá-me um exemplo prático das consequências da evolução da religião nos nossos dias. Neste processo de evolução das religiões, em que culminamos com a religião Bahá'í, há uma coisa que a mim me fascina muito, que é o facto de a religião não ter um clero. Ou seja, em termos de organização, a religião Bahá'í se calhar é mais parecida com uma empresa, com um clube, uma associação, do que propriamente uma religião, como nós estamos habituados a ver no passado. Exato. E isso faz com que a religião sempre foi para as pessoas, chegou a um ponto em que além disso, para as pessoas, é também feita pelas pessoas. E é essa atitude que a religião Bahá'í ensina à humanidade hoje em dia, haver uma participação universal e efetiva prática das pessoas. E eu acho que isso também não se aplica só à religião, todas as questões e os problemas que enfrentamos na humanidade, na sociedade, nós temos que perceber que o homem tem capacidade de os resolver. Os problemas de ecologia, problemas sociais, a resolução desses problemas está nas nossas mãos. A religião das pessoas é feita pelas pessoas. Exatamente. Okay, Pedro. Muito obrigado, então. Nós voltamos a ver-nos no próximo programa da Comunidade Bahá'í de Portugal. Até lá, muito boa tarde.